Abra a sua Bíblia na segunda epístola, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu vou ler 2 versículos, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se nós queremos ter uma vida ministerial exemplar ou uma vida cristã exemplar, aqui está alguns, nem todos, que eu não tenho essa capacidade, mas eu destaco algumas coisas da vida do apóstolo Paulo, que se eu e você colocarmos em prática, nós podemos ser obreiros por excelência e crentes por excelência. Número 1, é que o apóstolo Paulo possuía uma profunda comunhão com Deus. Para você manter uma profunda comunhão com uma pessoa, você precisa manter uma vida íntima com essa pessoa. Manter. Não é apenas ter, mas manter. Se você não manter uma vida íntima com qualquer pessoa, uma vida de um relacionamento mais estreito, você jamais vai ter uma profunda comunhão com essa pessoa. E a mesma coisa é com Deus. E o apóstolo Paulo, ele me mostra elementos que podem construir esse profundo relacionamento com Deus. Eu já preguei aqui, mas tem gente nova. Todas as vezes que algum pregador, alguém falar de elementos é o que compõe um todo. Significa que não adianta você querer usar apenas um elemento que não vai funcionar. São os elementos que compõem um todo que me mostram como é que você pode construir uma vida de relacionamento profundo com Deus. E o apóstolo Paulo me mostra isso. Número 1, é Paulo que diz em 1 Tessalonicenses 17:17, orai sem cessar. A oração é a chave da intimidade. Paulo nunca manda ninguém fazer uma coisa que ele não praticava, e daqui a pouco eu mostro isso. A oração é a chave da intimidade. Eu já falei aqui e repito e falarei tantas vezes quanto forem necessárias. Por que o povo de Deus ora pouco? Eu não preciso reunir teólogos, eu não preciso reunir sociólogos para uma mesa para discutir por que o povo de Deus ora pouco. O povo de Deus ora pouco porque na verdade não crê que está falando com Deus soberano, que tudo pode, que tudo faz, que tudo tem e que você tem a necessidade de ter intimidade com Ele, porque só em Deus o ser humano tem sentido de completude. Então, meu irmão, sem oração, como é que você mantém um relacionamento profundo com alguém? Conversando, falando. A oração é a única maneira que você tem para falar com Deus. Deus tem N maneiras para falar com você, mas você só tem uma maneira para falar com Ele. Então, como é que você pode travar relacionamento profundo com alguém se você não conversa, se você não fala? Então, aqui está a chave da intimidade, da profunda comunhão de Paulo com Deus, que ele era um homem de oração. Em segundo lugar, é que ele buscava conhecimento com intelecto, meditação na palavra. Porque você e eu, nós precisamos, não é? Ouvir a voz de Deus através da palavra. Então o apóstolo Paulo era um homem da palavra. Ele diz em 2 Timóteo 4,13, tu quando vieres, passa na casa de Carpo, em Troades, que eu deixei a minha capa, mas traz principalmente os livros e os pergaminhos. Então Paulo era um estudioso da palavra. Outra coisa importante para Paulo ter uma profunda comunhão com Deus é que o apóstolo Paulo praticava o evangelho. Ele não apenas pregava o evangelho, porque evangelho não é apenas para ser pregado, é para ser vivido. Evangelho é o reino de Deus na terra.
em todas as instâncias da minha vida, e não é apenas 2 horas de culto. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele se coloca na frente. Ele não diz, sede imitadores de Cristo porque eu sou. Não, sede meus imitadores porque a minha vida imita Cristo. Isso é, eu pratico os ensinos, eu pratico a vida de Cristo aqui na terra. Porque Paulo possuía uma profunda comunhão, é porque Paulo tinha experiências com Deus no seu dia a dia. É o apóstolo Paulo que diz em 2 Timóteo 3:11: aflições e perseguições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Esse é um problema geracional de hoje, que está repetindo uma história de milhares de anos atrás, no governo dos juízes. Quando Josué morre, e morre toda a sua geração, é congregada uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem a obra que ele fizera a Israel, isso é, não tinham experiências com Deus. E esse é um problema grave geracional hoje. Nós estamos vivendo uma geração que não tem experiências com Deus. E não tem experiências com Deus porque não prega o evangelho, porque não discipula, porque não fala de Jesus para ninguém, porque não dá testemunho. Então, uma geração vivendo uma teoria evangélica. Nós estamos vendo isso hoje, gente. Isso é uma das coisas mais perigosas que eu estou observando. As pessoas estão fazendo o cristianismo de uma religião. E cristianismo de uma religião não presta, não vale nada. Porque você quer teorizar aquilo que é para se ter prática de vida. O apóstolo Paulo, ele era um camarada que tinha experiências com Deus no seu dia a dia. Não ora, não lê a Bíblia, não evangeliza. Como é que quer ter experiência com Deus? Por isso que ele era um homem de profundo relacionamento. O apóstolo Paulo era um homem de fé. O texto que eu li de 2 Timóteo 1:12: por cuja causa padeço e não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu creio, eu tenho um Deus, eu conheço Deus, eu creio no seu poder, eu creio na sua grandeza. E o apóstolo Paulo, esse profundo relacionamento com Deus, é porque o apóstolo Paulo era um homem que obedecia a Deus. A obediência, eu tenho dito aqui para vocês repetidas vezes, é o mais importante princípio da Bíblia. A obediência está na eternidade de Deus, onde não havia mundo, nem planeta, nem ser humano. O reino de Deus era movido por obediência. Esse é o mais importante princípio da palavra de Deus. Está lá no Salmo 103, versículo 20: bendizei anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo o poder da sua palavra. Deus não abre mão da obediência para ninguém. Nem Cristo, quando se fez homem, porque Deus, na sua plenitude divina, não obedece ninguém. Mas qualquer ser que não for 100% divino, tem que se submeter a Deus. Nem para Cristo foi aberto a exceção, o Deus conosco, o Deus encarnado, como diz Colossenses 2:9, nele habita, corporalmente a plenitude da divindade, mas não foi aberto para ele. Está lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5, e diz lá: sendo obediente, e obediente até morte de cruz. O apóstolo Paulo, ele era obediente a Deus. Em Atos capítulo 16, a partir do versículo 6, diz que ele, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foi impedido pelo Espírito Santo de pregar. E chegando a Mísia, intentava ir para Bitínia, e o Espírito de Cristo proibiu de pregar. E passando por Mísia, desceram até Troade, e de noite teve uma visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o texto diz: e logo
Logo, imediatamente eles seguiram. Sabe o que o texto está dizendo? Paulo queria pregar na Ásia e Deus queria que ele pregasse na Europa. Ele mudou completamente o curso da pregação, porque ele era um homem obediente. E a questão é essa, irmãos: quanto maior o grau da intimidade, maior o nível da revelação. Quanto maior for o grau da tua intimidade com Deus, maior será o nível da revelação. É por isso que quase que a metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E em 2 Coríntios 12:7 foi dado um espinho na carne para que ele não se exaltasse pelo quê? Pela excelência das revelações. Porque esse homem possui intimidade com Deus. E eu quero dizer uma palavra: você pode ser pastor, mas o título de pastor não vai te dar intimidade com Deus. E eu digo uma coisa para o povo: tem crentes que tem mais intimidade com Deus do que pastor, porque obedece os princípios que eu acabei de falar. Então ele tem mais intimidade. Por ter mais intimidade, tem revelação que pastor não tem. Isso não é cargo, isso é obediência a princípios. Esse é um exemplo que eu e você temos que seguir. É uma instrução que nós encontramos na palavra de um ministério de excelência. Número 2, o que é que eu aprendo com Paulo? É que Paulo não abre mão da verdade do evangelho. Não abre mão da verdade do evangelho. Ah, se não existisse Gálatas. Gálatas é a carta da alforria da igreja. Se não existisse Gálatas, a igreja seria contaminada pelo legalismo judaico. E quando você chega em Gálatas capítulo 2, no versículo 5, ele diz: eu não me submeti nem por uma hora para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Depois, a partir do versículo 11, Paulo resiste a Pedrão na cara. Está lá no texto, pai de igreja, porque era repreensível. E você continua lendo, ele diz assim: é porque ele publicamente repreende a Pedro, porque eles não estavam direito falando a verdade do evangelho. Quando estava com judeus era judeu, quando estava com gentios era gentio. Você é chapéu de dois bicos? Que história é essa, Pedro? E ele, na igreja de Antioquia, ele repreende publicamente diante de todo mundo a Pedro, porque não abre mão da verdade. Pastores da ADVEC, nós não podemos abrir mão da verdade do evangelho. Pode vir com a moda que quiserem, com a teologia que quiserem, pesquise na palavra. Pode pregar e o fogo cair, pode pregar e virar tudo. Eu estou só conferindo o que pregam aqui, ó, com 66. Vai falando aí, brother. Vamos lá, vamos ver se está aqui dentro. Eu sou da Bleia. E na Bleia nós temos muitos defeitos, mas uma coisa da Assembleia de Deus é o fundamento teológico. Ah, irmão, nessa eu estava falando com uma igreja, agora que eu fui convidado, que o Senhor me leva para igrejas que tem crise, porque a vida vai caminhando, então a gente passa a ter um respeito pela história. E eu fui pregar numa igreja em crise. Aí eu disse: olha, com todo respeito, nossa igreja não é perfeita, que perfeição é no céu, mas uma coisa da igreja, da marca da Assembleia de Deus, é a teologia, e nós não negociamos teologia. E o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, capítulo 2, versículo 17, fala sobre os falsificadores da palavra. Nós não podemos falsificar a palavra. E Paulo é tão ousado que Gálatas 1, 8 e 9 ele diz: olha, mesmo que eu ou um anjo vos anuncie um outro evangelho, seja amaldiçoado. E eu vou repetir: mesmo que eu ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, seja amaldiçoado. Pode aparecer alguém com transcendência, e alguém que opera milagres, e alguém que fala profecia. Ei, se torcer o princípio da palavra, não!
se torcer os fundamentos do Evangelho? Não! Não podemos abrir mão da verdade do Evangelho. Não fica preocupado com moda. Não fica preocupado com moda. Eu falei para um pastor há um tempo atrás nosso, que gostava muito de movimento. Muito. Eu chamei ele e disse assim: meu querido, deixa eu te dar uma explicaçãozinha para você. Nós somos a igreja da palavra. Então eu vou te ensinar uma coisa. Se você levar a igreja que você está dirigindo só para movimento espiritual, na hora que aparecer um movimento melhor e maior do que o seu, o povo vai embora. Só estou te dando uma dica, meu brother. Se você quer levar essa igreja só para movimento, só para movimento, te prepare que a hora que aparecer um movimento melhor e maior do que o teu, você perde o povo. Agora, se você levar o povo para o fundamento da palavra, esse povo passa a ter paladar espiritual. E como diz Hebreus 5,14, que o alimento sólido é para os maduros, os quais, em razão do costume, são exercitados tanto para discernir o bem e o mal, esse povo não vai atrás de qualquer conversa. Quem está acostumado a comer picanha, quem está acostumado a comer carne nobre, quem está acostumado a comer feijão bem temperado e arroz bem feito, não se satisfaz com coxinha de galinha, nem com quibe, nem com pastel. Está aqui Paulo. Agora, uma outra coisa impressionante do apóstolo Paulo, para nos ensinar, isso aqui é importante, atenção, vou até beber um pouco d'água, atenção, pastores. É que o apóstolo Paulo sabia viver em qualquer situação. Ele sabia viver em qualquer situação. A gente lê texto e não para fazer uma análise pequena. Quando Paulo diz em Filipenses 4,12: sei estar abatido e sei ter em abundância. Em todas as coisas, em todas as maneiras eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Então preste atenção que eu vou te falar. Abatimento, fome e necessidade podem gerar desânimo, pode gerar revolta e você se sentir rejeitado. Poxa, isso acontece comigo? Caramba, quanta luta! Vou desanimar. Então, quando a pessoa passa por isso aqui, por crises, abatimento, fome e necessidade, ela pode ser levada a isso. Mas quando uma pessoa experimenta abundância e fartura, ela pode ser levada à autossuficiência e soberba. Quando a coisa está sobrando, quando a coisa está indo de vento em popa, quando todo o vento está a teu favor, cuidado. É para ter mais cuidado quando você tem abundância e fartura do que quando você está passando necessidade, fome e aperto. Porque a abundância e a fartura podem dar uma falsa sensação de que você é o cara. A irmã dizendo lá, é por aí. Pode dar uma falsa sensação de autossuficiência. Cuidado, pastores. Cuidado. Vamos aprender. A coisa está apertada, está apertada. A coisa está mais frouxa, está mais frouxa. Ele sabia viver em qualquer situação. Ele sabia viver na sobra e na escassez. E por quê? Porque a escassez e a fome, a sobra e a fartura não mudavam Paulo. Por causa do versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Na fome eu posso, na fartura eu posso, na escassez eu posso, na abundância eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, independente das circunstâncias. Uma outra coisa interessante é que o apóstolo Paulo sabia fazer amigos. Nunca ande sozinho, nunca ande isolado. Eu tenho 2 grupos, e explico para você, de pastores que não são membros da ADVEC. Por quê? Eu tenho um grupo aqui de pastores da ADVEC. Eu tenho 2 grupos de pastores da ADVEC na rede social. Eu tenho um grupo dos pastores que me assessoram e tenho um grupo de todos os pastores que dirigem igrejas e departamentos. Mas fora daqui eu tenho 2 grupos. 2 grupos de pastores. Um grupo de pastores mais íntimos e um grupo de líderes. E por que eu tenho relacionamento com outros? Sabe por quê? Porque qualquer grupo que eu faça aqui de pastores, por mais amigos que me sejam, eles sempre vão olhar para mim como autoridade. Por mais amigo que eu seja dos pastores aqui, qualquer relacionamento que eu tenha com eles, eles sempre vão olhar para mim como autoridade. Quando eu me relaciono com outros pastores de outros ministérios, eu me relaciono com iguais. Mesmo o cara sendo pastor de 1000 pessoas e eu de mais de 150 mil, não interessa. Ele não é do meu ministério, então a gente é igual. Então você precisa se relacionar com iguais. Quem são seus amigos? Quem são seus amigos? E eu tenho outro grupo da liderança maior. São pastores que eu não tenho tanta amizade, mas são líderes grandes nesse país. E eu tenho um grupo que o cara mais novo tem 15 anos que caminha comigo. E o mais antigo tem 45 anos que caminha comigo. Então, você tem que ter amigos. Tem que se relacionar. Você não pode ser isolado, porque Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz que aquele que se isola é um verdadeiro ignorante. E o último versículo é diametralmente oposto a esse. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, porque há amigos mais chegados do que irmão. E o apóstolo Paulo tinha diferentes níveis de relacionamento. Para Tito, 2 Coríntios 8, 23, meu companheiro e cooperador. Para Epafrodito, e só para ele, Filipenses 2, 25, meu irmão, companheiro e cooperador. Em Romanos 16 tem uma lista nominal de mais de 25 pessoas, companheiros de jornada de Paulo. Quem são seus amigos? Com quem você anda? Com quem você trava relacionamento? Em quinto lugar, se você quer ter um ministério exemplar, uma vida cristã exemplar, uma coisa fenomenal do apóstolo Paulo era a maneira que ele encarava as adversidades. Isso aqui é uma das coisas mais extraordinárias do apóstolo Paulo. Como ele encarava as adversidades. Primeiro, ele não encarava o momento, mas o resultado. Por isso que ele diz em Romanos 5,3, porque sinto prazer na tribulação. A tribulação produz a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, para Paulo, a questão não era a tribulação, é o que ela produzia. A tribulação produzia a paciência, aprender a esperar em Deus, a experiência, saber que Deus está operando por você, e a esperança, se eu passar por outra tribulação, eu vou vencer de novo. Então Paulo olhava para o final, para o resultado. Uma outra coisa de Paulo é que ele verificava o que tinha mais importância e menos importância. Quando ele escreve em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aí eu volto o filme.
Olha como é que ele via o que era mais ou menos importante. O homem exterior se corrompe, mas o mais importante é que o interior se renova de dia em dia. A tribulação é leve, mas o resultado, peso de glória. As coisas que eu vejo são temporais, as que eu não vejo são eternas. Olha como esse camarada tinha essa capacidade. Ele tinha uma capacidade de entender que tribulações e adversidades têm limite. É Paulo que escreve em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados. Tudo tem um limite. Tribulação até o limite máximo anterior à angústia. Viver angustiado não. Perplexo, sem entender nada, mas desanimado nunca. Abatido, fico, mas destruído jamais. Perseguido, até o limite máximo anterior a me alcançar, mas me alcançar não vai. Olha como é que ele tinha uma visão da tribulação e da adversidade. E para Paulo, a tribulação e a adversidade produz fortalecimento espiritual. É Paulo que diz em 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7, né? O espinho na carne, e que ele pede a Deus para livrar. Aí o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo vem e vai responder: de muita boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas injúrias, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Quando eu estou sendo aprimorado na luta e na adversidade, eu estou sendo fortalecido. Não reclama não, pastor. Aqui tem pastores vivendo lutas pessoais de enfermidade. Aqui tem pastores vivendo lutas pessoais de enfermidade na família. Aqui tem pastores vivendo lutas que são gerais e que eu nem sei. Aguenta firme aí. Você está sendo aprimorado, porque Deus vai te levar para uma nova estação. Se você quer o apóstolo Paulo como um exemplo de vida cristã e de ministério, é que o apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo. Em Antioquia da Pisídia, depois de uma armação de calúnia e difamação, em Atos 13:52, ele diz que os apóstolos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E essa lei da física vale para o mundo espiritual. Se você está cheio do Espírito Santo, não tem vaga no teu ser para decepção, para amargura, para o desânimo, para ofensa, para calúnia, para difamação. E quando Paulo diz em Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então segura aí. O que tem na tua geladeira, pastor? A tua geladeira está cheia de quê? De vinho? De bebida? De cerveja? De bebida alcoólica? E depois você convida alguns pastores para a tua casa para tomar um vinho com eles? Você não convida para orar. Você não convida para a tua casa porque está numa semana de jejum e oração. Mas para levar o teu colega de ministério para beber um vinho ou uma bebida, você leva. Deixa chegar aqui no meu ouvido. Deixa chegar aqui com prova para ver se você não vai ser suspenso como pastor. Eu sou aberto, eu sou uma igreja contextualizada, mas eu não negocio princípios. Eu não negocio princípios. Você está brincando com uma coisa séria. Você é exemplo, teus filhos estão vendo, teu genro está vendo, tua nora está vendo, teus netos estão vendo. Hã? E você pensa que isso é uma brincadeira. Você está dando legalidade, porque Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo. Não falou para ímpio, Paulo está falando para a igreja.
Ao invés de você ser cheio do goró, seja cheio do Espírito Santo. E eu converso, diz que, eu quero parar, eu já vou terminar, mas deixa eu ficar um pouquinho aqui. E eu conheço do bebum evangélico. Não, eu bebo só de vez em quando, todo mês. Não, eu bebo só de vez em quando, quase todo dia. Eu bebo só de vez em quando, todo final de semana. Eu já conheço essa história. Eu não encontro respaldo na Bíblia que você não possa tomar um vinho. Eu não encontro. Eu não posso tomar um vinho. Não tem isso na Bíblia. Mas eu encontro na Bíblia, tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Tudo me convém, mas nem tudo me edifica. Tudo me convém, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Meu irmão, é aqui que está. Vai lá, 1 Coríntios, capítulo 6 e capítulo 10, o que eu acabei de citar. Vai lá ver. Tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Tudo me convém, mas eu não vou me deixar dominar por coisa nenhuma. Aqui é que está o segredo. E você entra nisso e entra na lama sem ver. Você é ministro do evangelho? Eu não suporto bebida nenhuma. Porque tem pessoas que geneticamente, o organismo dela, se não fosse crente, eu não ia ser bebum nunca. Porque eu não suporto bebida. Então, se eu tomar uma taça de vinho, para mim não diz nada, porque eu nunca vou mudar. Mas por causa da minha família, por causa dos meus netos, por causa da minha nora, por causa dos meus genros, nada de bebida. Porque eu não posso querer que eles sejam como eu sou. E para quem tem uma tendência, uma colher, não é uma taça não, é uma colher de café, se botar na boca, há um gatilho mental que dispara para depois dele tomar uma colher, ele vai tomar uma pequena taça e daqui a pouco ele está tomando algumas garrafas. E daqui a pouco ele está bêbado em algum lugar e pagando mico. Você quer ser pastor? Quanto mais o Senhor te confia e te eleva, mais cuidado você tem que ter. Para você, diz, pastor, eu sou igual ao senhor. Uma taça de vinho não muda nada para mim. Mas por causa dos outros, nem isso eu tomo. Não é por minha causa. É por causa dos outros. E se você não prestar atenção a isso, você é exemplo. Então não seja pastor, bolotas. Então não seja. Isso vale para você, irmão. Para tua casa e para tua família, viu, queridão? Que teus filhos estão olhando para você. Tua mulher está olhando para você. Teus irmãos estão olhando para você. Os novos convertidos estão olhando para você. A verdade é que o apóstolo Paulo possuía uma vida exemplar. Ele desafia outros a imitá-los. Por isso que qualquer coisa que Paulo fala para você fazer, ele dá exemplo. Porque Filipenses 4:9 ele diz: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso também fazei. Olha para mim, olha para minha vida. Pratica o que eu estou fazendo, faço o que eu faço. Aqui ele tinha uma vida exemplar. Nós não somos perfeitos, eu tenho defeitos, é verdade, luto contra eles para melhorar. Mas eu tento o máximo, seu exemplo. Eu tento o máximo, seu exemplo. Porque quem manda? Quer ser? Vai ser consagrada pastora lindinha, cheirosinha de Jesus, lindinha do Senhor. Você vai ser pastora? Você pensa o quê? Que você vai ter um ar de autoridade? Porque agora é pastora. Não se esqueça que quem continua a ser o pastor lá na igreja é teu marido. Gostaria de informar as senhoras. Porque se ela passar a mandar, eu vou botar teu marido como vice. Tá certo? Ela vai ser a pastora.
Eu só estou dando uma dica. Você vai ser consagrada pastora? Poder? Não, é exemplo. A sua responsabilidade aumentou. Agora, eu digo uma coisa, eu já estou chegando no final. Uma coisa da marca do apóstolo Paulo é que o apóstolo Paulo é um adorador por excelência. Todo mundo sabe que quando Paulo e Silas, Atos capítulo 16, a partir do versículo 22, eles foram terrivelmente chicoteados e tiveram a roupa arrancada em praça pública e sendo chicoteados sem merecer, por injustiça. Entregue ao carcereiro com a ordem de serem guardados, bem guardados. O que o carcereiro faz? Coloca no cárcere inferior, isso é, o cárcere que não tem acesso de luz. Amarra os pés pelo tronco. O prisioneiro fica misturado com fezes e urina. Lugar nojento. Mas diz a Bíblia que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor, e os outros presos escutavam. Você canta na tribulação? Você não tem o diálogo entre Paulo e Silas. Ô Paulo, que furada é essa que tu colocou a gente? Rapaz, apanhamos tanto. Aí Paulo diz, você veio porque quis. Você veio porque quis. Não tem esse diálogo. O diálogo na prisão é, vamos cantar, puxa um hino aí. Talvez um hino com uma letra parecida com essa. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Talvez um hino parecido com esse. E vocês já sabem do resultado. Onde há louvor, onde há adoração, Deus procura verdadeiros adoradores. Todo tipo de gente procura a Deus, mas é Deus que procura. E disse, não, está vindo lá da cadeia, do lugar horrível, desgraçado. Está vindo uma adoração e não uma murmuração. Está vindo uma adoração e não uma reclamação. Vamos abalar aquele negócio. Ele pode abalar qualquer área da tua vida. Enviar algo sobrenatural para te dar uma vitória. Paulo é um adorador por excelência, que ele vai escrever a carta aos Romanos. A carta aos Romanos é um dos mais profundos compêndios teológicos da Bíblia. A justificação pela fé. Profunda. Difícil. Ele está escrevendo um profundo compêndio teológico. Aí ele entra no capítulo 11, onde ele vai falar sobre o futuro de Israel. Aí de repente Paulo diz assim, para tudo. Para com a teologia, para com a profundidade. É o versículo 33. E ele vai cantar um hino de adoração, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis, isso é, impenetráveis são os teus caminhos. Quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem lhe deu primeiro para que depois lhe seja recompensado, porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente, amém. Deixa eu dizer uma coisa para pastores aqui. O adorador por excelência para a teologia profunda para adorar a Deus. Tem pastor que estamos na adoração. Olha a postura do pastor. Olha a postura do evangelista. Eu estou falando de Paulo. Profundo relacionamento com Deus. Revelações que nunca ninguém teve. Arrebatado até o terceiro céu. Vamos adorar a Deus. Adora na cadeia. Adora quando está compenetrado. Sabe o que eu vejo hoje?
Está o pastor ou o evangelista na hora da adoração calados? Quando sobe no púlpito, já sobe com uma rajada de língua estranha. Está ganhando choque? Ligaram alguma tomada nele? E eu acho engraçado que o cara está no culto, não tem um glória, não tem um aleluia. E quando ele sobe no púlpito, dá glória a Deus aí, irmão. Dá aleluia aí, irmão. Dá glória a Deus aí. Ué, só agora que é para dar glória a Deus, aleluia? É animador de auditório? Porque eu não vi você adorando. Eu não vi você levantando a mão. Eu não vi você dando glória a Deus. Eu não vi você exaltando quando a igreja estava orando, estava exaltando. O que está acontecendo? E eu fico vendo muitos evangelistas com a cara feia, ainda cara feia. Tá na adoração, o cara tá com cara emburrado e fazendo bico. Aí sobe no púlpito, veste uma capa, põe uma capa, fala língua estranha, dá glória a Deus, cada frase tem uma rajada. Hã? Ah, nós estamos enganados. Paulo era um adorador por excelência, que é Paulo que escreve em 1 Coríntios 10:31. Olha o nível de adorador que era esse cara. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. A minha vida é uma adoração a Deus. Ei, tem adorador aqui nessa manhã que pode abrir a sua boca e exaltar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de glória, digno de louvor, digno de ser adorado. Eu não sei pregar se não tiver glória. Então dá glória durante o culto todo, ô bonitão. Eu não sei pregar se o fogo não tiver aquecido. Então entra na igreja e começa a aquecer o teu fogo. Vamos parar de fantasia em púlpito, de enganar povo com bravata para se sentir feliz, porque povo é levado. Adore a Deus. E adorar a Deus não é só 2 horas de culto, não. Você adora a Deus até do jeito que você come. Tem gente que eu fico pensando para onde vai a comida. Você tem 2 maneiras de se alimentar: tua necessidade ou teus olhos. Hã? E se você pensa que a glutonaria não é pecado, você está precisando ler Colossenses capítulo 3. Ah, meu irmão, acabou a glória, acabou a aleluia. Rapaz, tem que... Eu fico vendo, desculpa, mas eu vou falar? Vai falar? Vou. Eu, de vez em quando, eu desconfio que tem pastor e mulher de pastor que vieram de 12 horas carregando tijolo e saco de cimento. De vez em quando eu desconfio. Quando eu vejo gente começar, eu digo, esse cara deve estar há 12 horas com um trabalho pesado. Ele fica atrás da montanha de comida. Não sei porque eu estou engordando, né? Certo? Porque você está comendo vento. Vento engorda, viu, irmão, irmã? Ah, tá pensando que não? Parece que é o último bife da face da terra. É o último churrasco da face da terra. É o último feijão tropeiro. Aleluia. Eu não sei se eu como outro amanhã. Oh, glória. Até na maneira de você comer, você glorifica ou não a Deus, meu irmão. Isso aqui é Paulo. Eu já estou encerrando. O apóstolo Paulo. Ainda bem que eu não ouvi. O apóstolo Paulo, uma das coisas fenomenais desse cara, ele não abre mão de seus objetivos. Ele não abre mão da sua chamada. Ele não abre mão do propósito que Deus deu para ele. Filipenses 3, 13 e 14 é isso. Uma coisa eu faço, não é o Espírito Santo, sou eu.
Nós temos uma mania de atribuir a Deus aquilo que a gente tem que fazer. Uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Avançando, a ideia dele é de um corredor, é um violento esforço para frente. Eu avanço, boto para quebrar, não abro mão. Eu tenho dito para muitos pastores, eu era primeiro vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E no próximo mandato, o pastor grande líder da Assembleia de Deus, José Wellington Bezerra da Costa, não podia ser mais o candidato. Porque nós estabelecemos no estatuto que a presidência caberia uma reeleição. 2 anos mais 2. Ele já tinha cumprido isso. Eu fui chamado por gente dele para conversar. Com você nós fazemos acordo, porque o seu pai, que era muito amigo do pastor José Wellington, era um homem de palavra, e o pastor José Wellington considera que você é um cara de palavra. Com você a gente faz acordo, para você ser o presidente e depois você apoiar. Você fica 4 anos e depois alguém nosso fica 4 anos e você apoia. Aí eu disse para quem veio falar comigo, eu não estou pensando nisso agora. Eu não estou pensando nesse negócio. Pastor Santos faleceu e eu não era pastor de igreja. Passei a ser pastor presidente da DEVEC. E assim que eu passei a ser pastor presidente da DEVEC, veio aqui no Brasil, que eu convidei um dos caras mais inteligentes que cruzaram a minha vida, Dr. Miles Monroe, que faleceu num desastre de avião pela imperícia do seu piloto. E eu disse, Dr. Miles, eu acabo de assumir, tinha acabado de assumir 30 dias a igreja como pastor. Eu acabo de assumir a igreja, mas daqui a 2 anos eu tenho a chance de ser o presidente da Convenção Geral. Me dá uma palavra. Dr. Miles disse, qual é a sua visão? Qual é o propósito da tua chamada? Me diga. Eu disse, ser pastor da igreja e ampliar essa igreja, tirar ela como igreja local e ser uma igreja nacional e internacional. Aí ele disse para mim, não existe 2 visões. 2 visões é divisão. Você nunca terá perfeição e completude em nenhuma delas. Se você decidir ser presidente de uma organização política eclesiástica e presidente de uma igreja, escolha aquilo que Deus te chamou. Sabe o que aconteceu? 30 dias depois, eu entrei com uma carta renunciando ao cargo de primeiro vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e renunciando ser membro da convenção, por uma visão que Deus me deu. Não briguei com ninguém, não cuspi em prato que comi, nunca falei mal. Eu estou aqui há anos nessa igreja, nunca disse mal. Tinha programa em rede nacional muito forte na época que não tinha advento das redes sociais. O pessoal disse, o Malafaia vai arrebentar. Mais de 800 caras queriam me seguir pensando que eu ia abrir uma nova convenção. Eu falei, ei, não quero nada disso. Pergunta ao pastor Dilton quanto telefonema ele recebeu de gente querendo se ligar a nós. Ele não quer ninguém. Segue seu caminho. Eu fico vendo o pastor, qualquer coisa quer desanimar, qualquer coisa quer mudar. Qualquer coisa, ei, pastor tem uma direção. Qual é o teu chamado? O que é que Deus quer da tua vida? Isso aqui não é negócio nem emprego. O Senhor está te chamando para onde? Pare para pensar no que eu estou te falando. Que pastor é você? Que chamada é a sua? É pastor e daqui a pouco quer deixar o ministério para virar comerciante. Você tem que escolher o que você quer. Eu fundei uma editora antes de ser pastor. E Deus sabe que eu não fundei editora para ser empresário. Eu fundei uma editora para poder ter recursos para pagar programas de televisão, porque eu era evangelista, não tinha dinheiro, e eu vi que eu podia vender material que não ia comprometer minha chamada. Eu não abri uma editora porque eu queria ganhar dinheiro. E Deus sabe o que eu oro a Ele para acontecer. O que é que você é? Você foi chamado para quê? Deus chamou você para onde? Você está aqui? Deus te colocou aqui? Deus te plantou aqui? Seja fiel.
Pastor, eu estou numa igrejinha pequena. Primeiro que não tem igreja pequena. Eu não conheço esse negócio de igreja pequena. Igreja pequena é na cabeça de homem. Se Deus confiou a você 100 pessoas e você for fiel, e Deus confiou 1 milhão a um outro pastor, quando chegar no céu, o Senhor vai dizer para você que cumpriu o teu propósito, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não vai ter uma palavra diferente. Servão, grandão, fidelíssimo, espetacular, 1 milhão, hein, cara? Não, a mesma palavra, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A dimensão de Deus não é a dimensão do homem. Não fique preocupado com demanda e com a terrível mania de comparação. Faça o que Deus está mandando você fazer, no lugar que você está, no ministério que você submeteu. E amanhã, se Deus quiser te honrar, colocando numa grande igreja, ou numa igreja maior, ou o que for, faz. Não fica fazendo biquinho porque o pastor tirou você do lugar, ou fazendo queixinha, ou querendo amiguinhos. Isso é uma prova que você está equivocado na chamada. Para terminar, qual é o grande segredo do apóstolo Paulo? O que permeia tudo isso que eu falei? É o que está em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora eu estou no aguardo da coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, dará a mim e a todos quanto amam a sua vida. Agora para aqui. Combati o bom combate. Se você pensa que ministério é moleza, cai fora. Vai vender pipoca ou bala, ou sei lá o quê. Daqui apóstolo, é combate, é luta. Eu combati o bom combate e fui fiel à minha chamada. E sabe o que é que me sustentou? Eu guardei a fé. Eu guardei a fé. É a fé. Eu creio em Deus, creio na minha chamada, creio que Deus está comigo. Não importa a luta, a tribulação, a tempestade, a adversidade, o dia mau, a injustiça, o Senhor está comigo. E eu com Deus sou maioria sempre. Eu guardei a fé. O resultado, recompensa. Há uma coroa, há uma recompensa. Faça o que Deus tem te mandado fazer. Se submeta ao ministério que Deus te colocou. Seja fiel ao que Deus te entregou. E te prepare, que mesmo assim vai ter um bom combate. Mas tenha certeza que haverá uma coroa de justiça pelo teu trabalho, pela tua realização. E isso vale para todo crente que está aqui. Faça o que Deus quer que você faça. Pregue o evangelho, discipule. Vai ter luta, vai ter adversidade, mas vai ter vitória. Vai ter coroa de justiça. Deus vos abençoe. Deus estenda a sua mão sobre a sua vida, a sua família e um ministério profícuo para a glória e honra do nome do Senhor. Amém.